Olá, alunos e alunas, espero que estejam bem. Bom, hoje nós temos mais uma aula, assíncrona, aula online, referente aos conteúdos aí do quarto bimestre. Na nossa última aula abordamos a imprensa no Brasil, em que a gente abordou aí, o contexto histórico aí no Brasil, relacionado à imprensa, meio de comunicações, E nessa aula de hoje a gente vai abordar a questão da censura, A censura que é um elemento, que, ao contrário do que acontece de maneira geral, sobre a questão dos meios de comunicação, obras literárias e apresentações artísticas, ela impede, ela desfavorece que sejam, utilizadas de maneira livre, que se possa ter a liberdade de expressão. Então a censura ela está relacionada a isso, Creio que você já tenha ouvido falar sobre a questão da censura, em algum momento aí da sua vida escolar. Então a censura ela traz essa questão, censurar, não permitir que alguma coisa, possa ser consumida, possa ser vista, possa ser assistida, possa ser lida, possa ser ouvida, Porque de maneira geral a censura ela abrange, a questão de músicas, livros, filmes, telenovelas, Então de maneira geral o que nós vemos aí, de maneira mais presente, nesses quesitos, nessas questões aí, Então, censura, de fato é algo assim, um conceito muito genérico, que ela está presente aí em vários contextos, em vários momentos históricos, Então, vamos dizer que é difícil você conceitualizar, de maneira única, essa palavra, esse conceito, censura. Então tem várias interpretações, mas de maneira geral, a censura vem, ser o contexto de cercear, de impedir, que determinado conteúdo, mensagem artística, jornalística, seja circulada, que a censura impede, a circulação, ela retira da circulação pública, esses conteúdos, que muitas das vezes são justificados porque, tendem a proteger algum grupo, o interesse de algum grupo, de algum indivíduo, e que muitas das vezes são grupos que estão no poder, seja no poder político, de maneira geral. Então a censura está ligada a isso, não podemos dizer quando surgiu a censura, mas ela está presente aí no contexto histórico, ela está junto, com a história da civilização, no contexto de liberdade, Então a censura, ela está presente aí por muito tempo, na história da humanidade, Bom, e aí, voltando ao que eu já falei, a questão da censura está muito ligada a essa influência do poder, Como a gente já viu, o poder também está muito ligado à questão dos meios de comunicações, das redes sociais, vamos dizer que essa questão de controlar isso tudo, também se exprime aí na questão da censura, Então, esses grupos, essas influências políticas, na maioria das vezes, são eles que são responsáveis por ditar a censura, São eles que são responsáveis, essa influência, o poder, político, que faz essa questão de censurar, esses elementos os quais a gente já citou, E também é um contexto importante a ser ressaltado, é que a censura está bastante ligada a várias ideologias, de poder, mas que na maioria das vezes são grupos autoritários, ou inquisitivos que têm esse interesse de censurar alguma coisa, algum meio de comunicação, algum livro, porque eles temem o perca do poder, Então eles acreditam que as pessoas, falar contra determinado governo autoritário, mostrar insatisfação, Então eles
usam a censura como uma maneira de poder, como uma maneira de garantir aquele status ali, status quo, né, de garantir que permaneçam no poder, né? Então é muito natural a gente perceber a censura muito presente em governos autoritários, né? Em governos que, para se manter no poder, uma das estratégias, né, é a censura, né? Bom, a gente também não pode falar assim qual momento que surgiu a censura, né? Qual data, se foi na antiguidade, se foi na Idade Média, né? Então, só que o que a gente pode dizer é que em vários momentos da história da humanidade, em momentos históricos, né, a gente percebe, né, essa existência desses atos de censurar, né, de cercear a liberdade de expressão, né? Por exemplo, alguns casos históricos, né, de censura que a gente, né, pode citar. Um caso lá da antiguidade, né, lá do 213 antes de Cristo, né, a gente tem o imperador chinês Qin Huangdi, né, que ele fez um processo de censura, né. Em outros momentos também foram feitos atos como esses, né, que seriam a queima de livros de bibliotecas, né, queima de livros de maneira geral, né. Então, ele diz, né, que a justificativa era que queimar esses livros porque ele que teria, né, ele queria que a história começasse a partir dele, né. Então, queimar livros é um ato também simbólico, porque é uma maneira de dizer, né, que determinados livros são má influências, né, para determinado governo, para determinado poder, né. Então, esse contexto aí também é um tipo de censura, né. Você não está permitindo que as pessoas tenham acesso a esses livros, né, de assuntos variados, né, para que as pessoas possam, né, conhecer, possam ter a sua liberdade de expressão, né. A liberdade de expressão, ela é o quê? É o poder eu poder dizer, eu poder falar, né, mas desde que eu tenha como principal elemento argumentos plausíveis, argumentos a partir de elementos científicos, né. Liberdade de expressão não é eu falar qualquer coisa aí que eu acho que e pronto, né, tem que ter responsabilidade, mas nesse sentido aqui nem isso se permitia, né, porque se queimou esses livros aí, né, então foi um exemplo aí, né, desse contexto de censura. No Brasil também, no Brasil colônia, né, como a gente já viu na aula passada, houve também essa questão, né, de censura, né, no período colonial brasileiro, né, que o Brasil era governado pela colônia, né, pela coroa, né, portuguesa, né, então ali tinha também uma lista de obras, né, que não podiam circular no território brasileiro, né, e a gente viu que era principalmente uma maneira, né, de dominação, né, na colônia. Então a gente não via circulação de livros, principalmente livros que tinham teor iluminista, né, que o iluminismo falava? Ele era contrário ao absolutismo, né, e a coroa portuguesa nesse momento era um país absolutista, em que o poder real, né, era o poder absoluto, o poder total, né, e também livros que criticassem a Igreja Católica, né, então eram vistos como livros hereges, né, então esses livros eram censurados, né? Então a gente teve também nesse período aí essa questão de censura, né. Partindo para a República, né, já dando um salto aí no contexto histórico, né, na proclamação da República e especificamente, né, após a Primeira República, que vai até 1930, né, a gente vai ter a partir daí a Era Vargas, né, que é um momento que o Brasil republicano é governado pelo Getúlio Vargas, né. Então Getúlio Vargas ele foi um dos líderes da Revolução de 1930 e a partir daí ele, né, ele figura aí, né, como presidente do Brasil por 15 anos, né, de 1930 até 1945, né, e assim, nesse governo da Era Vargas, né, ele vai também fazer um processo ditatorial, né, a partir do último período, né, da Era Vargas, que vai até 1945, a gente vai ter o Estado Novo, né, que vai ser um momento em que Getúlio Vargas, né,
tem esse contexto ditatorial, né? O seu governo passa a perseguir pessoas politicamente que são contrários a seu governo, né? Ele começa também a desenvolver aspectos aí de censura, né? Então houve esse contexto de censurar livros, né? Prisão de escritores, né? Então a gente vai perceber que foi uma característica, né? A gente percebe um governo ditatorial, né? Como eu já falei anteriormente, e esse governo tem essa conduta de censurar, né, vários elementos aí, né, de meios de comunicação, livros, né, músicas, inclusive a criação de um departamento, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, por volta de 1940 é criado este departamento, o DIP, né, e a função dele é fazer o contexto de censura, né, e fazer a propaganda oficial do governo, né? Então, esse DIP foi uma peça fundamental para o governo do Estado Novo, né, de fazer essa questão de censurar. Então, todos os elementos aí, livros, músicas, né, que falavam, que protestavam contra o governo do Estado Novo eram censurados, né, e esse órgão é que fazia esse papel, né. E além disso, né, como aconteceu nos governos fascistas e nazistas, né, Hitler na Alemanha e Mussolini fascista na Itália, né, vai existir essa questão da propaganda também, né. O nazismo e o fascismo tinha um contexto de fazer propagandas e a partir das propagandas, né, disseminar a ideologia nazista, né, para as pessoas, né. Então foi todo um processo, né. E aqui no Brasil também aconteceu, né. No Estado Novo de Vargas também se usava a propaganda para disseminar as ideias ditatoriais do Getúlio Vargas, né? Inclusive livros didáticos, né, que iam para as escolas, né? Então existiu também essa questão, né? Mas a censura também, né, foi presente, né? No país vizinho nosso aqui, o Chile, né, nós tivemos também uma ditadura, né, militar, através do Augusto Pinochet, né? Eu creio que você já tenha ouvido falar também deste ditador, né? E como uma ditadura, né, ele também tinha elementos de censura, né, naquele país, né, inclusive obras que eram censuradas, né, por ter um quê de rebeldia, né, como o livro de Dom Quixote, que foi escrito por Miguel de Cervantes, né, então houve esse contexto de censura. E no Brasil, né, final da década de 60, né, quando o Brasil sofre um golpe civil-militar, né, e é instituído um regime militar no Brasil, né, governado pelos militares aí, né, um governo autoritário, né, que ficou 21 anos aí no poder, então o povo não votava, não tinha eleições diretas para presidente, né, não tinha liberdade de expressão, né, porque as pessoas tinham que se submeter ao pensamento, às ideias daqueles militares que estavam no poder, né? Então foi muito presente a censura também durante, né, a ditadura civil-militar, principalmente após a promulgação na década de 70, né, do ato institucional número 5, mais conhecido como AI-5, né? Então nesse período aqui é considerado um dos períodos mais fechados, né, que houve uma maior repressão aí no Brasil, né, foi reprimida essa questão, né, dos meios de comunicação, de livros, né, tudo isso para circular tinha que passar pela mão de organismos, né, do Estado que tinha a função de fazer a censura, né. Então tinham agentes, né, que tinham essa função de pegar determinada música, por exemplo, ouvi-la, né, e essa música só poderia circular, né, se, por exemplo, só podia ser ouvida, né, distribuída, vendida, um LP, né, ou alguma coisa nesse sentido, se tivesse sido liberado pela censura, né, assim também como livros, filmes, telenovelas, né, muitas novelas foram censuradas, né, porque os censores afirmavam que estava aí, né, indo contra os interesses do governo, né, e tal. Mesmo com a censura, teve protestos, teve maneiras de protestar, né, muitas das vezes veladas, né, porque não se podia falar contra a ditadura abertamente, né? Então músicas, muitos compositores faziam músicas de protesto, mas de maneira, né, com palavras dúbias, né, com que tinham um duplo sentido, né?
que passavam a ideia de protesto, né? Então, mesmo com a censura, ainda teve essas características aí, né? Porque muitas pessoas não concordavam, né, com o regime ditatorial, né, o regime autoritário. Muitos artistas foram exilados, né? Então, aqui foi uma característica também, né, de como que no nosso país, aí, durante a ditadura civil-militar, né, nós tivemos a presença, né, desse contexto de censura, né? Então, até 1985, né, nós tivemos aí a ditadura civil-militar. Lógico que ela foi enfraquecendo com o passar do tempo, né, com vários protestos, vários, né, elementos das pessoas não aceitarem mais esse tipo de governo autoritário, né, foi quando então o Brasil se redemocratizou, né, o Brasil voltou, né, até esse contexto de deixar de ser um país governado por um regime autoritário, né. Lógico que teve um movimento forte aí, né, para acabar com a ditadura civil-militar no Brasil, né? E com o fim da ditadura, né, com essa redemocratização, em 1988 foi promulgada, né, a nova Constituição Federal, né, que é a lei principal do nosso país. Ainda hoje essa Constituição está em vigor, né, ainda hoje ela vale, né? É a nossa atual Constituição, é a lei mais importante, né? Que preza basicamente pela liberdade de expressão, de pensamento, né, de manifestação, que são a base, né, desse contexto, dessa Constituição Federal, né. Ela é até chamada de Constituição Cidadã, né, porque ela traz muito questões ligadas aos direitos que as pessoas têm, né. E, essencialmente, né, essa Constituição ela condena a censura, né? Então, no nosso país não é permitido o processo de censura, né, como aconteceu em outros momentos. E, né, como legislação, né, o que ela diz, né, sobre a censura, né? Então, a gente tem o artigo 5º, né, que é um artigo que traz elementos ligados a direitos, né, moradia, saúde, educação, né, direito à propriedade. Então, esse artigo aí, ele é um artigo, né, que traz essa questão de discutir aí, de garantir os direitos dos cidadãos brasileiros, né? E nesse artigo consta também, né, a questão da liberdade de expressão. Então, ele fala que é livre a manifestação de pensamento, né? É livre a expressão de atividade intelectual, né? Então a pessoa pode, né, escrever livros, né? Pode, né, é livre também a expressão artística, científica, né, comunicação, né? Então, independentemente de censura ou licença, né? Então, essa Constituição traz essa característica, né? E no artigo 220 também ela traz essa questão, né, de liberdade de manifestação de pensamento, né? E principalmente, né, que é o que mais importa, a questão de, né, não que mais importa, mas que tem uma importância aí também, né, para nós cidadãos, a questão de vedar, né, qualquer censura de qualquer natureza, né? Seja política, ideológica, artística, né? Então, no nosso país, né, a partir da Constituição de 88, não cabe mais esse contexto de censura, né? Não deveria, né, caber mais esse contexto de censura. Mas, infelizmente, a gente percebe que de 2019 até 2021, né, nós vamos perceber aí uma violência contra os profissionais da área, né, principalmente da imprensa, né, de jornalistas, né? Então, houve um crescimento de ataques aí, né? Por exemplo, cresceu 105% de 2019 a 2020, essa violência contra os profissionais dessa área, né? Em 2021 também foram registrados 430 ataques, né, a esse contexto aí dos meios de comunicação, dos repórteres, da imprensa, dos jornalistas, de maneira geral, né? De certa maneira, né, o que a gente percebe que nesse contexto, né, a partir do 2019, né, a gente percebe que as violações, né, do chefe do executivo, né, foram evidenciadas aí, né, violações de liberdade de expressão, né. Então a gente vai ter esse crescimento, mesmo no nosso país, tendo Constituição que, né, elimina a censura, né, que permite a liberdade de expressão, né, de maneira mais evidente, né.
Então a gente vai perceber que também as associações brasileiras de emissoras de TV e rádio, né, a ABERT informou aí, ó, 150 casos de violação às liberdades de imprensa e de expressão em 2020, né? Então a gente percebeu, né, que houve esse aumento aí, né, desse contexto, né, de um elemento que não cabe mais, né, no século XXI, não cabe mais, né, nesse contexto aí de Constituição, né, que preza por esses elementos de liberdade, né. Além dos ataques, né, de ataques virtuais, né, que também, né, nós temos a mídia tradicional, que também a gente já viu e sofreu esses ataques aí, mas também, né, a questão das redes sociais, né, onde as pessoas também não respeitam, né, de maneira geral, a liberdade de imprensa, né, e querem censurar uns aos outros, né, de maneira até mesmo usar palavras de baixo calão, expressões pejorativas, depreciativas, né? Então, aí, mais ou menos aí 7.900 ataques, né, por dia, né, foram realizados aí nas redes sociais, né? Então, a gente tem que ter essa noção, né? A gente tem que entender que não cabe censura, né, no nosso país, né, e isso tem que ser combatido aí, né, de maneira bem eficiente, né, para que não tenhamos aí um governo autoritário, nem mesmo, né, um processo de censura no nosso país, né. Bom, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham compreendido, né, essas questões ligadas à censura aí, né, e qualquer coisa a gente, né, conversa, né, na sala de aula, tá bom? Então, obrigado a vocês e até a próxima.